Hoje eu vou contar como a história de todos esses navios estão interligadas. Então preste atenção nesse vídeo. Lá no início de 1906, a Cunard Line estava lançando dois novos navios. O Mauretania e o Lusitania, que deveriam ser os maiores e mais rápidos navios do Atlântico Norte. O Mauretania com seus 240 metros de comprimento. Mas a White Star Line não poderia ficar para trás. Foi aí que ela lançou a Classe Olympic, um projeto com 3 navios idênticos, que deveriam ser os mais luxuosos e os maiores navios do mundo. Eles não são os mais rápidos, mas eram os maiores navios do mundo. Aqui você pode ver um pouco das dimensões, o quanto que a White Star Line, com o Titanic e o Olympic, ela cresceu, ela ampliou os seus navios. Perceba a largura, perceba o comprimento. Veja como o Titanic ele é bem maior. Todos esses navios estão na mesma escala. Como o Titanic era um navio muito grande, ele não conseguia chegar na maioria dos portos. Então foi preciso um navio auxiliar, uma balsa, para conseguir levar os passageiros da terra firme até o navio, que ficava parado mais ao longe. Mas como sabemos, o Titanic afundou. E com isso, muitas modificações precisaram acontecer. A mais notável aconteceu com o Olympic, onde ele recebeu botes para todos os passageiros. Veja a diferença do Titanic, com seus 20 botes salva-vidas, e o Olympic, com seus 64 botes salva-vidas. Com o Titanic afundado, o terceiro navio da classe Olympic foi grotescamente modificado. Assim, o RMS Gigantic foi renomeado para RMS Britannic e recebeu turcos bem diferentes. Com os botes organizados dessa maneira, os passageiros podem ter a vista para o mar, o que no Olympic isso não acontece por conta dos botes, mas os passageiros da primeira classe que poderiam caminhar desta barra até esta aqui, eles tinham conversa completamente livre para observar o oceano, sem ter aquele tanto de botes que o Olympic possui. Olha a diferença. Eu adoro o RMS Britannic, mas como sabemos, isso nunca aconteceu. O Britannic nunca navegou como um navio de passageiros. Ele foi afundado durante a guerra, em 1916, ainda como um navio hospital, pois ele foi requisitado e tem um documentário aqui no canal explicando a história dele. O Britannic foi muito modificado e eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Mas voltando só um pouquinho no tempo, como é que fica a Cunard Line com esses 3 gigantes tomando o mercado do Lusitania e do Mauretania, que agora ficaram minúsculos comparado aos 3? Assim nasceu o RMS Aquitânia, um dos maiores navios da história. Com 275 metros de comprimento, ele foi o primeiro navio projetado com botes para todos a bordo. Isso antes do Titanic afundar. Lá em 1912, antes do Titanic afundar, o Aquitânia já estava sendo projetado para ser um navio para ter botes para todos a bordo. A Cunard Line não estava para brincadeira quando ela construiu o Aquitânia, tanto que ele é apelidado como o navio lindo. Ele é descaradamente uma cópia da classe Olympic. É mais ou menos uma fusão de Mauretanias e Titanics. Observe as dimensões desses navios. A largura é até bem parecida, mas no comprimento o Aquitânia ganha, pois ele tem 275 metros contra os 269 da classe Olympic. Agora, quando a gente fala de altura, parece que a classe Olympic ainda é bem mais alta. O Lusitania acabou sendo afundado durante a guerra em 1915. Ele estava operando como um navio de passageiros. E como um navio de passageiros operando na Primeira Guerra, suas chaminés foram pintadas de preto. Isso não é uma característica da empresa. Isso é uma regra da guerra. O Olympic também teve chaminés pretas durante a guerra. Como curiosidade, adivinha quem salvou os sobreviventes do naufrágio do Titanic? Foi o RMS Carpathia, um navio da Cunard Line, rival do Titanic.
Todos os passageiros, todos os 712 passageiros sobreviventes do naufrágio do Titanic foram resgatados por esse barquinho, que comparado ao Titanic, que estão na mesma escala, observe, o Carpathia é bem pequeno, muito pequeno. Ele é um navio do início do século XX, mas ele também foi um dos maiores navios do mundo no período quando ele foi lançado. O belíssimo RMS Britannic nunca existiu. Ele afundou como um navio hospital. Nunca foi pintado nas cores de um navio comercial, pois não deu tempo. Durante a crise de 1929, a Cunard Line foi obrigada a se fundir com a White Star Line, e então o Mauretania foi descartado, foi desmontado. O Aquitânia continuou operando na Segunda Guerra, mas o Olympic também foi descartado e desmontado ao lado do Mauretania. Tem foto dos dois juntos antes do desmanche. O Aquitânia foi desmontado em 1945 e, como curiosidade, antes da Segunda Guerra Mundial, a Cunard Line costumava manter as chaminés dos seus navios num tom meio alaranjado, marrom, chaminés vermelhas só depois da Segunda Guerra Mundial. Mas nem o Aquitânia escapou, ele também foi descartado em 1945 e desmontado. Assim surge o MV Britannic. Esse é o último navio construído para a White Star Line antes da fusão. Ele foi o maior navio a motor construído em seu período, lá no começo dos anos 30. E MV significa Motor Vessel, ou Embarcação a Motor Britannic. Esse foi o terceiro navio nomeado com o nome Britannic para a White Star Line. E para finalizar esse vídeo, o significado de RMS é Royal Mail Steam, ou Vapor do Correio Real. E sabe onde você encontra todos esses navios e muito mais? Lá na nossa loja 3D Minic, no Instagram e no WhatsApp. Vem nos visitar!